Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo e hoje, na verdade, nós já vamos estudar a introdução à Assembleia de Minneapolis, que aconteceu em 1888. Eu não sei quantos já estudaram sobre o assunto da Assembleia de 1888, mas como adventistas do sétimo dia, este é um conhecimento que não deve estar longe da nossa compreensão. Em 1888, nós vamos ver depois em alguns textos, a irmã White fala que Jesus estava para derramar a chuva serôdia. A mensagem foi trazida e Satanás estava vendo a condição do povo em que eles estavam realmente se preparando e existia uma dilatada possibilidade de a chuva serôdia ser derramada. E nós, enfim, concluímos a nossa caminhada de 40 anos. Ele começou a trabalhar, então. Começou a trabalhar para desabilitar aqueles que deveriam ter aceito a mensagem e depois serem ductos, canais que seriam utilizados para levar a mensagem a outros. Então, é um assunto sério e relevante. Conhecer a história do passado nos habilita a saber o que precisamos fazer hoje, a fim de que nós não sejamos pedra de tropeço no plano de Cristo, assim como esses homens foram no passado. Bom, eu espero que eu consiga ir até o final, é porque na verdade a minha garganta está um pouco ruim também, é porque eu já estou vindo de uma rotina um pouco puxada de atividade, aí sempre a minha garganta sente, dormindo tarde. Mas eu tenho que melhorar, porque dia 2 eu vou para a Bolívia, eu vou pregar num congresso de 10 dias. E lá não vai ser igual aqui, lá é puxado, de manhã, à tarde e à noite. E de lá eu vou para outro ainda. Mas se Deus quiser, a gente vai avançando. Deus nos enviou uma mensagem especial à sua igreja em 1888. Essa mensagem foi aceita ou rejeitada? Qual foi o seu teor? Podemos nós entendê-la hoje? Foram A.T. Jones e L.J. Wagner, agitadores, encrenqueiros ou mensageiros enviados por Deus? Qual foi a posição de Ellen White quanto à mensagem que eles trouxeram? Os acontecimentos posteriores da vida deles poderiam, de alguma forma, invalidar sua mensagem? Essas são só perguntas que nós vamos estar considerando durante o estudo. Hoje, infelizmente, até hoje, a maioria dos nossos pastores não aceita o ministério de Jones e Wagner. Justamente por quê? Porque eles eram jovens quando, em 1888, Deus os conduziu até Minneapolis. Jones, por exemplo, não era nem pastor. Ele era militar que se tornou historiador e depois pastor. Wagner, um jovem médico. E eles eram muito cheios de energia, ao passo que, nessa época, boa parte da liderança da igreja já era de homens idosos, Butler, o Urias Smith, enfim, o pastor Morrison, a maior parte da liderança já eram de homens mais idosos. E eles não gostavam do comportamento de Jones e Wagner, que de fato foi um comportamento um pouco afoito, exacerbado. Por causa disso, hoje, esses homens não são muito aceitos, e a verdade é que nem são conhecidos. Mas a própria irmã White, nos seus escritos, fala que os escritos de Jones e Wagner deveriam ser profundamente estudados por nós, pois eles contêm a verdade para esse tempo presente. Então, a própria irmã White reconhece o valor dos escritos desses dois homens, que hoje são reconhecidos como perturbadores. Nós vamos ver que eles tiveram sua parcela de culpa, porém não estavam sozinhos. Tendências legalistas no adventismo do sétimo dia, nas nossas primeiras décadas. Pode ler, meu irmão. Na tentativa de exaltar a lei de Deus ao seu devido lugar, os adventistas do século XIX enfatizavam o dever de guardar os mandamentos, às vezes, ao ponto de perder de vista que é Deus que opera em nós, tanto querer
como efetuar de sua boa vontade. Uma vez que a lei tivera sido pisada durante séculos, agora eles olhavam tanto para a lei que esqueceram que existe também a graça. E este elemento Jones e Wagner perceberam. Tendências legalistas dos adventistas do sétimo dia. Em 1882, num artigo preparado para reuniões campais, Ellen White escreveu: devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Precisamos confiar inteiramente em Cristo no que diz respeito à nossa força. Ela estava tentando trabalhar a mentalidade de que a salvação não seria pelos nossos próprios esforços. Especialmente nas décadas de 1870 e 1880, os ministros adventistas foram induzidos a entrar em discussões e debates respectivos à lei de Deus e a outras verdades bíblicas e, imperceptivelmente, não poucos dos que se envolveram em tais discussões tornaram-se confiantes em si mesmos, desenvolveu-se neles um espírito de falsa segurança, autoconfiança e de pendor para debates. Alguém aqui já ouviu falar no grande drama que aconteceu nesse período justamente por uma coisa simples? Se a lei em Gálatas era moral ou cerimonial? Alguém aqui, acho que a maioria já ouviu, né? É incrível. Eles começaram a discutir se a lei moral em Gálatas era cerimonial ou amoral. Jones e Wagner diziam que era a lei moral. O restante, especialmente Butler e o Smith, diziam que era a lei cerimonial, justamente por causa do capítulo 3 de Gálatas, que diz: a lei nos serviu de aio, que nos conduziu até Cristo. Eles falavam que a lei que serviu de aio ali é a lei moral. Só que Jones e Wagner conseguiram provar biblicamente que é a lei moral, mas eles conseguiram sustentar que, na verdade, quando diz que nos conduziu até a cruz como um aio, não quer dizer que ela foi anulada. Eles conseguiam dar a devida explicação para mostrar que ela não foi anulada mesmo sendo um aio. E a irmã White, depois, no Mensagem Escolhidos, volume 1, na página 234, viria a escrever: quanto à lei em Gálatas, Deus me mostrou ser ela a lei moral. Então, na verdade, Jones e Wagner estavam certos, né? Mas é interessante, aqui era Satanás trabalhando. Satanás trabalhou de maneira sutil. Ele começou a utilizar pessoas que tinham espírito, que gostavam de debate, começou a incitar, e o problema foi ganhando volume, até que, por causa desse motivo, debates e a lei em Gálatas, e como vamos ver daqui a pouco, se os unos eram ou não um dos 10 chifres, a chuva serôdia não foi derramada. Olha que coisa grave. Esse aqui é Jones, esse aqui é o Wagner. Joseph Wagner, pai de Elliot, foi um pastor adventista do sétimo dia, pioneiro, bem conhecido e respeitado nos círculos adventistas. Joseph Wagner era pai do outro rapazinho, Wagner. Pode ir. Em 1881, ele sucedeu Tiago White como editor do Science of Times na Califórnia. Jones passou 3 anos no exército dos Estados Unidos antes de ficar convicto da verdade adventista do sétimo dia, enquanto estava no forte de Walla Walla. Esses homens, eu quero ler uma citação. Na verdade, é muito interessante. Deus, olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Deus queria usar a sua liderança aqui. Ele viu que eles não estavam preparados para receber a mensagem da justiça pela fé e explaná-la. Aí o que ele teve que fazer? Chamar um jovem médico e chamar um militar, que não tinha nada a ver até então com a propagação propriamente dita da mensagem. O Wagner ainda tinha o pai, que era pastor, tinha alguma relação, mas ainda assim exercia o seu ofício na medicina. Mas Jones, que na verdade se destacou ainda mais do que o Wagner, porque, por exemplo, em 1888, dezembro,
Ele que foi eleito para ir ao Congresso americano. Ele fez um debate e conseguiu convencer a cadeia diretiva dos americanos a anular o decreto dominical, botar ele na gaveta. Então Deus teve que chamar homens de fora para poder trazer a mensagem para dentro. E olha só o que ela diz aqui, ó. Sentastes-vos quietos e não fizeram nada. Deixaram que a palavra do Senhor caísse desatendida por terra. E agora, ela está falando em 1888, e agora, o Senhor tomou homens que são meninos, quando vós estáveis na parte mais avançada à frente da batalha. Esse homem que são meninos, justamente é Jones Wagner. Ele falou, olha, Deus está tendo que usar 2 meninos para fazer o trabalho que era para vocês fazerem. Está no Testemunhos para a Igreja, Testemunhos para Ministro, na página 413. Em 1886, quando Joseph foi para a Europa, Elliot e Alonso foram colocados como co-editores de Signs of the Times. Jones e Wagner também eram professores de Bíblia visitantes do Hillsborough College. Nas igrejas de Oakland e São Francisco, em artigo do Signs e em sala de aula, eles começaram a pregar a mensagem da justiça imputada e comunicada de Cristo. Nós estamos vendo isso só como um contexto do que estava acontecendo em 1888. Esse é o colégio em que eles ministravam. Em 1888, Jones iniciou um novo periódico chamado The American Sentinel, a Sentinela Americana, da Pacific Press, para promover a liberdade religiosa. Até hoje, nos Estados Unidos, a Igreja Adventista é a principal promotora da liberdade religiosa. Em grande parte, deve-se aos trabalhos de Jones, porque isso aqui, ó, a Sentinela Americana se tornou um periódico muito conhecido. Ele defendia princípios de liberdade religiosa, não somente em âmbito religioso, mas ele mostrava pela própria história dos Estados Unidos, pela própria história e política e cultura americana, que aquele país era um país que foi fundado sobre a bandeira da liberdade religiosa, de maneira que ele era convidado a palestrar até em ambientes seculares, justamente sobre o tema da liberdade religiosa. A grande, hoje talvez uma das maiores contribuições que a Igreja Adventista tem de Jones, especialmente de Jones, justamente é a ideia de liberdade religiosa tão bem fundamentada e formada que nós temos até hoje. Will Smith, editor da Review e professor de Bíblia do Battle Creek College, reagiram negativamente à mensagem de Jones e Wagner de justiça pela fé, por não concordarem com sua posição quanto à lei de Gálatas e os 10 reinos de Daniel 7. Urias Smith escreveu sobre profecia. Acho que a maioria conhece o livro do Urias Smith. Então, ele sustentava que um dos 10 chifres eram os hunos, em lugar dos alamanos. Jones, que era historiador, conseguintemente discordava nos seus escritos, veio a discordar nos seus escritos de Smith. Ele dizia que, na verdade, os alamanos eram um dos 10, e não os hunos. Por outro lado, Butler, uma figura muito, muito conservadora, tão conservadora que tendia ao legalismo, defendia que a lei em Gálatas era moral, e o Wagner, a lei moral. O Butler dizia que era a lei cerimonial e o Wagner a lei moral. De maneira que existia conflito entre o Smith e Jones, entre Butler e o Wagner. Porém, Butler e o Smith estavam unidos porque eram pilares da igreja, e Jones e o Wagner também se uniram porque eram calouros. A irmã White fala, Testemunhos para Ministros, que eles eram chamados de calouros nesse conflito. Então, notem que foram esses 2 pontos que Satanás utilizou para despreparar o espírito destes homens para não receberem a chuva serôdia. Aqui está George Butler.
foi um homem importante para a nossa causa. Aqui Urias Smith também foi importante. Mas infelizmente os dois, chegou um momento em que eles deixaram transparecer as suas próprias opiniões nos seus ensinamentos e começaram a influenciar segundo os seus ensinamentos. Ambos também foram muito repreendidos pela irmã White. O contexto da Assembleia da Associação Geral de 1888, o problema começou quando Jones e Wagner, às vezes de forma imprudente, apresentaram ideias que eram contrárias às opiniões então estabelecidas entre um grande contingente de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na década de 1880. Dois assuntos que causaram não pouca agitação eram de pequena relevância, não obstante, conseguiram distrair a atenção da Igreja das grandes mensagens que Deus estava enviando ao seu povo naquele tempo. A lei em Gálatas. Jones e Wagner desenvolveram um estudo exegético da Epístola de Paulo aos Gálatas, que despertou oposição da parte de alguns líderes preeminentes na sede denominacional em Battle Creek. E tem até em português, eu quero publicar. Na verdade, a gente está com a meta de publicar todos os livros de Jones e Wagner, são pelo menos uns 10 ou 15. Já começamos a traduzir. Eles alegavam que a lei mencionada no capítulo 3, como aio para nos conduzir a Cristo, verso 24, era a lei moral, e não a cerimonial, como tradicionalmente era interpretado entre os adventistas do sétimo dia. Aqui fica bem clara uma situação. Esses dois jovens, eles tinham coragem de enfrentar o desafio. Eles tinham coragem de enfrentar o desafio. Eles encararam, bom, se é a lei moral, deve existir alguma maneira de se explicar isto. Ao passo que os demais líderes tinham medo de expor sua visão, porque os evangélicos sempre diziam que essa lei, aqui do verso 24, era a lei moral. Essa era a visão evangélica, tá vendo? A lei moral serviu de aio até Cristo e na cruz ela acabou. E Jones e Wagner concordavam em parte com esse raciocínio, mas eles tinham condições de explicar que, na verdade, ela não terminou, não foi abolida na cruz. Né? Se vocês podem ler o comentário dele de Gálatas, que eles vão explicar bem. Ao passo que os demais tinham medo. Não, se a gente concorda com isso, a gente vai ter que concordar que a lei foi abolida. Avisando os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que a lei em Gálatas era apenas a cerimonial escrita por Moisés, que apontava o futuro para o Messias vindouro, foi desenvolvida como uma reação aos clérigos protestantes que ensinavam que Paulo se referia à lei moral e, portanto, não estamos subordinados a ela. No raciocínio de Butler e ensino de Wagner e Jones, seria uma ferramenta nas mãos dos inimigos do sábado. A intenção deles era boa. Em 1886, ele escreveu para Ellen White, que estava na Europa, para obter luz acerca da lei em Gálatas. Quando não recebeu resposta imediata, ele persuadiu a Assembleia da Associação Geral de 1886 a construir uma comissão para considerar a questão da lei em Gálatas. Olha, vocês estão vendo que proporção que esse negócio ganhou? O negócio cresceu demais. A irmã White foi nos meados de 1885 para a Europa e voltou em meados de 1887. Só que Deus já havia falado com ela, é claro que ela já sabia disso, ela registra isso, que era para ela se calar. Ela só veio a falar definitivamente que a lei em Gálatas era moral depois de 1888. Ela não se manifestou. Mas eu fico impressionado e também dói o meu coração e eu temo por nós mesmos para não cairmos nessa situação, porque olha só a proporção que isso ganhou. Eu não sei se é porque eu não sou nada apologético. Olha, eu não gosto de debater nada com ninguém, então, em especial, essas coisas aí me incomodam muito. Eu acho que eu nunca entrei num debate. Se a pessoa já chega para debater, eu fico quieto ouvindo. Se você já chega e fala assim para mim, olha, Severino, minha opinião é essa. Qual é a sua opinião nesse assunto? Eu não vou dar minha opinião. Se você já tem a sua opinião, para que quer saber a minha, né?
Se você já tem a sua opinião, eu falar a minha, que diferença vai fazer? A não ser começar um trampolim de batalha. É diferente quando a pessoa tem uma dúvida, ou eu mesmo tenho uma dúvida que eu quero tirar com alguém. Mas nesse período aqui, o presidente da associação, que era Butler, se envolveu nessa confusão toda em 1886, constituiu uma comissão para discutir o assunto. O evangelho sendo pregado, Jesus se preparando para voltar pouco mais de 2 anos depois, porque em 1888 seria derramada a chuva serôdia, ele viria logo depois. Olha só, faltando 2 anos e pouco para a queda da chuva serôdia, e ele constituindo uma comissão para debater se era ou não a visão dele a correta. Smith, Butler e Wagner eram 3 dos 9 membros da comissão teológica, a qual estava dividida de 4 a 5 em apoio à posição de Butler. Seria óbvio que Butler tivesse mais apoio, porque ele era o presidente da associação na época. O presidente ele não tem o poder pleno, né? Nós trabalhamos com pesos e balanças, existem delegados, etc. Mas a voz de um presidente da associação tem muito peso, a sua influência tem peso. A Assembleia votou que qualquer discussão sobre o assunto em escolas ou periódicos que pudesse continuar causando divisão na igreja deveria cessar. Porque o Wagner, ele não cessou de falar. Ele foi convidado a uma reunião que ele não deveria discutir mais o assunto. Mas ele discutia. Quando ele ia dar aula, ele falava. Por quê? Porque ele tinha convicção que aquela era a mensagem. Ele chegou à conclusão que aquela era a mensagem, as 3 mensagens angélicas. Interessante que nesse período a irmã White ainda não havia escrito fazendo essas conexões claras que hoje temos em muitos livros, por exemplo, História da Redenção, etc. Mas ele já conectava. Ele teve uma profundidade assim excepcional. Ele conseguiu chegar à conclusão que a justiça pela fé, na verdade, eram as 3 mensagens angélicas em essência. Então, ele conseguiu avançar muito pelo poder do Espírito Santo. Ele falava isso em todos os seus discursos. Wagner, contra o apoio dos outros 8 membros da comissão, reivindicou o direito de continuar agitando a questão. Na primavera de 1887, Ellen White censurou todos os principais participantes do debate, recusando-se a declarar qualquer posição sobre a lei em Gálatas, considerando o assunto da lei em Gálatas de importância secundária. O Butler escreveu para ela em 86, não obteve resposta, e em 87, pouco antes de voltar aos Estados Unidos, ela mandou esse recado para eles, que eles deveriam não se continuar envolvidos em debates quanto à lei em Gálatas. Em 1888, Wagner preparou um panfleto intitulado The Gospel in the Book of Gálatas, o Evangelho no livro de Gálatas, como resposta ao folheto de Butler de The Law em Gálatas, a lei em Gálatas. Isso aqui é interessante. O pastor Butler, como ele era o presidente e tinha ampla oportunidade de fazer o seu material circular, ele escreveu um folheto defendendo a sua visão, a lei em Gálatas. E aí, o que fez o Wagner? Ele leu o folheto, ele viu que era um combate à sua ideia, e depois ele também escreveu um folheto e botou para circular. É claro que com muito menos expressão, porque ele não tinha as oportunidades que tinha o presidente. E aí eu fico pensando que contraste entre este presidente Butler com Tiago White, por exemplo. Quando Tiago White foi presidente da Associação Geral, ele não foi o primeiro presidente, é John Byington que foi o primeiro presidente. Em 1863, quando foi feita a primeira Associação Geral, ele foi o presidente, John Byington. Mas Tiago White tinha um ponto divergente com um personagem que não tinha a influência que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele pediu para a pessoa elaborar um estudo em determinado tamanho, e ele elaborou um estudo também com a sua visão, e ele publicou o estudo com as 2 visões, Tiago White. Ele falou assim, ele merece ter o mesmo direito e privilégio que eu tenho de tornar conhecida a sua visão.
homem íntegro, mesmo ele não concordando com a visão do outro. No caso de Butler, ele se valeu da posição, do peso da influência e não queria conceder o direito ao Wagner. Tanto que em Materiais de 1888, volume 1, a irmã White fala assim que ele foi muito desonesto ao fazer isso. Ela falou assim, olha, você precisa conceder a ele agora o mesmo direito e o mesmo privilégio que você tem, de tornar também amplo, de maneira ampla e conhecida a ideia dele quanto à lei em Gálatas. Agora, a outra problemática. Os 10 chifres de Daniel 7. Tudo isso acontecendo 2 anos antes de 1888, quando a chuva serôdia seria derramada. Uriah Smith tinha uma preocupação com a visão de Jones, que os adventistas do sétimo dia tinham errado em relacionar os hunos como um dos 10 reinos simbolizados pelos 10 chifres de Daniel 7. Jones ensinava que os alamanos deveriam substituir os hunos. Os 10 chifres do animal terrível espantoso, as 10 tribos bárbaras. Tradicionalmente, os adventistas ensinavam que esses 10 chifres, ou um dos 10, eram os hunos. E Jones veio com uma visão diferente. Não são os hunos. Os hunos nem existem mais. Eles foram desfragmentados, porque a profecia diz que eles seriam arrancados 3 chifres, né? No caso dos hunos, ele não foi arrancado, ele desfragmentou. Então ele acreditava que os alamanos, Alemanha, não os hunos. Uma das queixas de Bartram contra os 2 jovens do Ocidente era que eles não tinham dado as suas opiniões, já não alarmantes divulgadas aos irmãos dirigentes da igreja para aprovação. Anos depois, a irmã White apoiou a visão de Jones e Wagner que a lei em Gálatas se aplica à lei moral. Uriah Smith eventualmente reconheceria que Jones tinha razão em sua explanação dos 10 chifres de Daniel 7. Uriah Smith mais tarde reconheceu, mas já era tarde demais. A oportunidade de 1888 já tinha passado. A irmã White mais tarde disse também que na verdade a lei era a moral não a cerimonial, mas a oportunidade tinha passado. E por que esse problema? Porque os líderes mais velhos achavam que antes de se apresentar um assunto para o povo, deveria passar pelo crivo deles. Comentando essa situação, a irmã White fala em Obreiros Evangélicos, na página 303 ou 304. Ela diz assim, Deus tem uma mensagem para o seu povo. Se essa mensagem tivesse sido confiada aos líderes, ela nunca teria chegado ao povo. Nunca teria chegado. Ou é 303 ou 304. Obreiros Evangélicos. Ela diz que se tivesse confiado aos líderes na época, a mensagem ela nunca teria ido ao povo. Materiais 3 também tem, né? É porque boa parte dos obreiros evangélicos foi extraído do Materiais. Aqui são os membros da Assembleia, né? Todos os delegados, quase 100 delegados. Foi nessa igreja aqui, uma igreja nova. Foi a inauguração da igreja em Minneapolis, onde se reuniu esses homens para discutirem o assunto. Um pouco mais de um mês antes da Assembleia de 1888, Ellen White escreveu. Olhem só essa citação, que ela escreveu muito boa. A obra especial enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito trazem. Bem sabe ele que isto ocupará a mente, desperta a combatividade e sufoca pessoas, ardor da convicção, levando-as a diversidades de opiniões, acusação e preconceito que cerram a porta para a verdade. Review de Herald, 11 de setembro de 1888. 11 de setembro. Pouco antes de começar a Assembleia, a irmã White escreveu isso aqui. Que Satanás estava fechando a porta à verdade por causa de
debates, coisas desse tipo. A Assembleia da Associação Geral de 1888 foi presidida por um congresso bíblico de uma semana de duração, no qual se debateu se os hunos ou os alamanos deviam constituir um dos 10 reinos de Daniel 7. Meus irmãos, vocês estão vendo como que eles ficaram embebecidos? Já não bastasse mais anos de peleja, antes da Assembleia, marcaram ainda uma semana para discutir o assunto de novo. Como é que ia estar o espírito desses homens para receber a chuva serôdia? Já estavam se inflamando por anos. Falaram, não, a Assembleia vai ser a partir do dia 17, vamos começar uns dias antes para a gente discutir o assunto mais ainda. Isso aí, esses homens estavam totalmente inflamados quando realmente o Ogner se colocou para poder pregar sobre justiça pela fé. Já estava agendado que ele seria o palestrante. Ele seria o palestrante da justiça pela fé, e quando ele desse essa mensagem, diz a irmã White que a chuva serôdia iria cair. Agora imagina, ele batendo boca com os outros uma semana antes, como estaria o espírito desses homens quando aquele que há pouco tempo tivera a discutir fosse apresentar uma mensagem salvífica que traria a chuva serôdia? É de se esperar que eles não iriam aceitar. É de se esperar. E a gente está aqui até hoje por causa disso. Por causa que a pessoa achava que aquele ponto teológico era tão importante que valeria a pena sacrificar tudo. Valeria a pena sacrificar tudo. E hoje, meus irmãos, podem ter certeza que não é diferente. Você quer ver você ter problema é você falar para uma pessoa que pensa diferente dela. Isso até mesmo dentro da igreja. Você não vai ser muito bem aceito, não. Você vai ter problemas. Um exemplo, aqui no Brasil. É só você falar que você acredita que Jesus é pós-lapsariano e você vai ter problemas. Eu já conheci irmãos que sofreram disciplina séria por crer que Jesus era pós-lapsariano. Mas isso não tem uma posição definida a nível oficial da igreja, não tem. Mas é um ponto de doutrina que incita os ânimos e que não deveria acontecer. Então, se eram os unos ou não, era para se ter humildade para se avaliar o assunto. Se era lei moral ou não, não era para ter tido o comportamento que teve. Digamos assim, que o Ogner falasse, tudo bem, eu nunca mais falo no assunto, vamos deixar isso para lá. E ele tivesse tido a oportunidade de apresentar o assunto sem preconceito, teria caído a chuva serôdia. Se os líderes mais velhos, experientes, tivessem falado, olha, nós vamos te dar um voto de fé então, vamos sem preconceito avaliar o assunto. E eles vissem a lógica, e logo depois a irmã White escrevendo, falando que era certo mesmo, a chuva serôdia também teria vindo. Então, por causa de um ponto bobo, que a própria irmã White chegou a dizer que é um ponto secundário, irrelevante, nós estamos aqui até hoje, por causa disso. A discussão sobre os 10 gêneros foi polêmica, consumiu uma quantidade de tempo desproporcionada e contribuiu para que os corações dos delegados não fossem receptíveis. Olha, eu não sei aqui quantos já tiveram tal experiência, mas talvez até casado é mais comum. Talvez os solteiros também, mas você acaba de ter uma briga feia com a sua esposa 3 minutos antes do culto, né? O culto familiar. É uma coisa horrorosa, né? Para quem já passou por essa experiência, eu acredito, né? Talvez aqui tem muitos casados. É uma coisa muito constrangedora. Você termina de perder a paciência, a esposa perde a paciência, enfim, e depois vai fazer o culto. Aí aquela coisa... fica muito chato. Isso que aconteceu, eles estavam discutindo, quase se engolindo aqui, e daí a pouco viria a mensagem especial. Não iria aceitar mesmo. Alguns assuntos programados foram omitidos e somente no fim do congresso, o pastor Wagner iniciou uma apresentação de justiça pela fé em Cristo, que prosseguiu a primeira semana da Assembleia da Associação Geral. A mensagem da justiça pela fé seria a mensagem principal. Ele quase não teve tempo de abordar o assunto, porque ficaram discutindo a questão dos chifres. A Assembleia, frequentada por 91 delegados,
Foi realizada de 17 de outubro a 4 de novembro na cidade de Minneapolis, Minnesota. Embora o pastor Butler, devido a uma malária e exaustação nervosa, não esteve presente, ele telegrafou ao Ray Smith Morrison, presidente da Associação de Iowa, com a exortação que defendesse os velhos marcos. A esposa de Butler estava doente, então ele estava cuidando dela. Aí a pressão era tão grande que ele ficou doente. E depois ele acusou a irmã White, numa carta, que a doença dele era por causa dela, porque a irmã White repreendeu o Ogden. Se vocês lerem materiais de 1888, volume 1, nossa, eu fiquei até com pena dele. E ele ficou doente. Mas aí o que ele ficou fazendo em casa? Ele ficou telegrafando para que fossem defendidos os velhos marcos. Agora, quais são os velhos marcos que se deveriam ser defendidos? Quais são os velhos marcos que ele falou para Morrison e os demais defenderem lá na Assembleia? A lei em Gálatas e os unos ou os alamanos. Olha só a ideia dele. A Assembleia acontecendo e ele lá morrendo, doente, preocupado ainda se o ponto de vista dele ia prevalecer ou não. É muita dureza de coração, meu pai. E saber que nesse período era para cair a chuva serôdia, o homem doente não ficou sensível, estava lá telegrafando, defendam os velhos marcos. Aí foi quando ele falou assim, não deixem que esses calouros afundem os velhos marcos. Chamou eles até de calouros. A irmã White nem gostou, falou que eles não deveriam ser tratados assim. Ainda que eles tivessem, ela falou assim, ainda que eles estivessem errados, vocês não deveriam ter tratado eles assim. Mas eles não estavam errados, estavam certos. Olha a cegueira que chega um homem. E na ocasião ele era o presidente da Associação Geral. Por isso que a irmã White fala que nós não devemos confiar a nossa mente, nem a nossa salvação, na mão de ninguém. Na mão de ninguém. Muitos dos delegados da Assembleia vieram com fortes preconceitos contra Jones e Wagner. Forte preconceito contra eles. Olha o que ela fala, ó. Aqui, ó, no Testemunhos para Ministro, página 79, ela fala assim, alguns têm cultivado ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar a mensagem especial ao mundo. Esses homens aqui eram Jones e Wagner. Ela usa uma palavra forte, ó. Ó, qual a palavra forte que ela usa? Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. A mensagem deles era especial, mas aqui está dizendo que Butler e os demais estavam, na verdade, odiando o mensageiro. E só não mataram eles, vai lá saber por quê. Ó, e ela segue dizendo, ó, eles começaram esta obra satânica na Assembleia de Minneapolis. E ela usa a palavra satânica aqui. Eles começaram essa obra satânica na Assembleia de Minneapolis em 1888. Ó, mais tarde, eles viram e sentiram a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem dos jovens era de Deus. E a odiaram ainda mais. E a odiaram ainda mais, pois era um testemunho contra eles próprios. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. E assim, prosseguiram em seu espírito, cheios de inveja, ciúmes e ruins suspeitas, assim como os judeus. Abriram o coração para o inimigo das almas. Contudo, esses homens continuam ocupando posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança. Que texto sério, né? Valeria memorizar, né? Testemunhos para Ministro 79, 80. Quando eles viram que a mensagem, na verdade, era de Deus,
odiaram ainda mais. Por quê? Porque a mensagem aí acabou com eles. A mensagem da justiça pela fé lança o homem ao pó. E ela fala que eles fizeram como os judeus. Quando os judeus reconheceram a mensagem de Cristo, o que foi que eles disseram? Esse homem tem que morrer. Ele tem demônio, ele tem que morrer. E ela fala que esses líderes na época foram como os judeus. Coisa muito séria. Ó, um texto mais. Ela escreveu mais tarde um pouco, na verdade 2 anos depois. 2 anos depois ela escreveu a página 467 do mesmo livro. Ela diz assim: os preconceitos e opiniões que prevaleceram lá em Minneapolis, de modo algum estão mortos. As sementes que lá foram semeadas em alguns corações estão novamente prestes a saltar para a vida e dar uma idêntica colheita. A copa, de fato, foi cortada, mas a raiz nunca foi desarraigada. E a qualquer momento brotará novamente. Por quê? Porque eles odiaram a mensagem, não aceitaram. Na verdade, odiaram ainda mais quando viram que a mensagem era verdadeira, endurecidos pelo pecado. Ellen White reconheceu a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas. Olhem só esse texto. E de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e John. Ó, vocês viram? A indisposição de ceder opiniões, o quê? Preconcebidas estava à base. E eu já quero ler para vocês, então, a citação que eu estava guardando para o final. Porque, na verdade, é a continuação dessa aqui. É que eu tirei. Falei, eu vou ler de maneira especial, mas já que já está aqui, eu já quero ler logo. Então, eu só vou continuar lendo a página 234 e transbordar para 235. Ó. A mensagem através dos irmãos Jones e Wagner. Continuo lendo. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava derramar. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a mensagem ao mundo, assim como os apóstolos proclamaram no dia do Pentecoste. A luz sofreu a resistência que deveria ter iluminado toda a terra com sua glória. E pela ação dos nossos próprios irmãos, ela tem sido conservada e afastada do mundo. Isso aqui era a chuva serôdia que ia cair. Qual é o poder que vai encher toda a terra? Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas vi voar pelo céu outro anjo que tinha grande poder e glória, e a terra foi iluminada com sua glória. A chuva serôdia teria sido derramada, e nós não estaríamos aqui hoje. Eu não teria problema em não ter nascido. Mas, infelizmente, por causa de 2 pontos bobos, pouco relevantes, a chuva serôdia não caiu. Ó, o poder teve êxito em afastar do mundo o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava derramar sobre o povo. A chuva serôdia. Que coisa triste. Interessante. Existem livros até hoje da igreja que dizem: a igreja não rejeitou a mensagem. Então por que estamos aqui? Se não rejeitou, por que estamos aqui? As mensagens passaram a ser identificadas com homens, embora em muitos a mensagem da justiça pela fé causou profunda impressão. Em muitos causou profunda impressão. Outros se identificaram com determinados líderes conservadores e cautelosos de Battle Creek, os quais viam o que supunham ser perigos em alguns dos ensinos apresentados. O pastor Wagner teve o privilégio de falar claramente e de apresentar seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça em Cristo em relação com a lei.
Isso não era uma nova luz, mas velha luz colocada onde devia estar na mensagem do terceiro anjo. Isso aqui é o irmão White escrevendo. Qual é o teor dessa mensagem? João vê um povo, ele diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Depois nós vamos ver a referência. Mas está vendo? Qual é a definição dessa mensagem, a justiça de Cristo? Ela fala, aqui está a definição. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé. Olha só o que ela coloca aqui, a fé de Jesus. E não a fé, que a maioria das traduções vem a fé em Jesus. Mas ela fala que nós precisamos ter qual qualidade de fé? A fé de Jesus. João contempla esse povo um pouco antes de ver o Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, 14. A fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e descuidado. Ela não tem ocupado a posição proeminente em que foi revelada a João. Aí está a referência da citação inteira. A fé em Cristo como a única esperança do pecador, em grande parte, tem sido metida, não somente nos sermões proferidos, mas também na experiência religiosa de muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo. Ela endossando a mensagem de Jones e Wagner. Isso aqui é o pastor Olsen. O pastor Olsen, embora ausente na Assembleia por estar trabalhando na Escandinávia, foi eleito presidente da Associação Geral. Ele foi um excelente presidente. No dia 27 de novembro de 1888, William White, um dos membros da Comissão da Associação Geral, escreveu para o pastor Olsen que os delegados no fim da Assembleia levaram consigo impressões bem diferentes. Muitos achavam que ela foi uma das reuniões mais proveitosas a que já havia assistido. Outros diziam que foi a mais deplorável assembleia já realizada. Porque, de fato, aqueles que não se envolveram nos preconceitos foram beneficiados. Assim a mensagem avançou. Agora, os que permaneceram fechados, com certeza devem ter sido os que acharam que foi deplorável. O pastor Butler estava doente e ingressou num período de jubilação, cuidando da esposa inválida até sua morte. Mais ou menos 10 anos depois, ele novamente ocupou posições de responsabilidade na igreja. Nos meses após a Assembleia, uma oposição feroz se desenvolveu em Battery Creek. Aí justamente os textos que a gente leu, que foi feito de tudo para poder neutralizar a influência de Jones e Wagner. Na verdade, a pressão foi tão forte que Jones e Wagner saíram da fé. Foi de tanta pressão que eles sofreram. Wagner se tornou panteísta, deísta, realmente se rebelou completamente. Mas antes disso, a irmã White já escreveu: é possível que os pastores Jones e Wagner sejam vencidos pelas tentações, mas isso não quer dizer que a sua mensagem foi um erro ou um engano. Jones é muito indefinido. Alguns dizem que ele se uniu a batistas guardadores do sábado, outros dizem que ele se uniu aos adventistas negros do sul, outros dizem que ele se apostatou, mas existe tanto disse-me diz que eu não sei, mas o fato é que não permaneceram na integridade da fé adventista. Não é justificável eles terem saído, mas olha, só quem está com o lombo debaixo do chicote é que sabe o quanto dói. Percy Magan, ele foi um dos fundadores da escola Madison. Já ouviram falar da escola Madison? Que a irmã White fala que era a linda fazenda de Deus, a escola modelo. Magan morreu de estresse. A esposa dele morreu de estresse também. Por quê? Porque a irmã White falou, olha, fundem uma escola para ser modelo, mas esta escola não deve ser administrada pela denominação.
Ela deve ter uma administração própria, adventista, tudo direitinho, mas só não ser administrada. E aí, isso foi em 1904. Mas aí o que aconteceu? Especialmente a União do Sul começou a perseguir esses irmãos. Perseguir, de maneira que Maguen ficou tão estressado, teve exaustão nervosa e o rapaz morreu. Não morreu jovem, mas morreu depois. Mas isso é um fato. Isso é um fato porque quando a gente se lança a fazer o trabalho de Deus, e hoje eu tenho experimentado isso e tem sido maravilhoso, você trabalha muito e ainda assim golpe de todo lado. Ó, do norte ao sul do país eles falam que eu sou um dissidente, que ensino que a igreja é Babilônia, que ensino isso, ensino aquilo. Vocês podem ver o nosso canal com 200 vídeos e podem perguntar ao Rafael, ele que editou todos, algum dia se ele já viu eu falando assim, a igreja adventista é Babilônia. Ou a igreja adventista, Deus a abandonou. Vocês vão ver todos os vídeos e não vão ver eu fazendo nenhuma declaração. Ou mesmo os materiais que eu escrevo ou que a gente publica. Mas fica muito disse-me disse de coisas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, outro dia um pastor fez uma acusação contra o nosso trabalho, falando que a gente está criando o maior problema lá no Rio de Janeiro. E a gente mora em Minas Gerais. Olha aqui como é que está mal informado. Então começam a perseguir e falar... começam a falar mal daquilo que nem sabem. Pois é, mas o que acontece é que vem o estresse. Vocês conhecem o Daniel Silveira? O Daniel Silveira, ele é suíço, então ele lida bem com essas coisas. Daniel Silveira. Mas mesmo assim, no começo do trabalho dele, que ele realiza congressos, foi tanta pressão de falar mal, isso e aquilo, que ele nasceu feridas. Depois ele, com tratamento, se curou. Mas pelo corpo todo, até dentro da boca. Ele falou que parecia que era a primeira praga em cima dele. De tanto estresse, o pessoal falando mal dele, acusando, falando que era líder dissidente, falando isso, falando aquilo. E sendo que ele é até membro da igreja, né? Lá, a carta dele, lá em engenheiro dele, no NASP. Então, isso foi o que aconteceu com Jones Wagner. A pressão foi tão grande em cima deles que eles não suportaram. E acabou acontecendo isso. Pastor Alcim, um homem em plena afinidade com a ênfase dada à verdade da justiça pela fé e que sempre foi leal aos conselhos do Espírito de Profecia, achou difícil enfrentar alguns dos problemas de Battle Creek. Ellen White se ausentou de Battle Creek, indo ao campo, a fim de transmitir a mensagem às igrejas com os pastores Jones e Martin. Para endossar a mensagem deles, a irmã White fez uma coisa que exigiu muita coragem. Ela se ausentou das suas atividades denominacionais e durante 2 anos pegou os 2 jovens e saiu pregando para cima e para baixo nos Estados Unidos, a mensagem que eles pregavam. O resultado disso foi o quê? Se vocês lerem o volume 1 do Materiais de 88, ela foi acusada de muita coisa. E ela falou assim, temo não reverter algumas situações negativas que vão vir contra o meu ministério por causa das acusações que foram feitas. De que ela estava contra a igreja, de que ela estava apoiando 2 promotores de heresias. Uma série de coisas muito negativas foram levantadas contra a irmã White. Mas mesmo assim ela enfrentou a crise, enfrentou o problema e por 2 anos ela esteve viajando com esses rapazes, pregando a mesma mensagem que eles pregaram. Inclusive, em 89, teve uma campal em uma união, e ela foi com os jovens e apresentaram a mensagem. E ela até disse, no Testemunhos ali, na Mensagem Escolhidas 3, ela disse assim, veja que o Espírito que aqui se manifesta é diferente do manifestado em Minneapolis. Ali era uma união, uma coisa menor, mas a mensagem ali foi aceita. Então, quando se diz que a igreja não aceitou a mensagem, em termos gerais, nesta assembleia, mas, por exemplo, nesta união em que a mensagem foi pronunciada, houve plena aceitação da mensagem. Esse é o pastor Haskell, um grande teólogo, um homem de Deus. Quando surgiu o movimento da carne santa, vocês já ouviram falar? Ele foi o eleito para poder ir lá combater essa heresia, um homem extremamente preparado. O interessante é que ele era um homem simples. Dá para ver, né, pela feição, ele não era um homem acadêmico. O seu poder estava realmente na ardência dos seus discursos. Um homem maravilhoso.
Ela dirigiu uma importante e bem-sucedida reunião de nossos pastores em janeiro de 1889, em South Lancaster, com o apoio de Stephen Haskell, onde muitos foram grandemente abençoados. Está vendo? Houve uma reunião com os pastores e eles aí aceitaram. O grande problema lá em Minneapolis foi aquela maresia terrível. Aí ela apresentando. Durante os anos seguintes, Ellen White procurou levar às igrejas e associações a mensagem da justiça pela fé. Alguns me perguntam, o que você acha dessa luz que esses homens, Jones e Wagner, estão apresentando? Bom, eu a tenho apresentado a vós durante os últimos 45 anos. A irmã White falou isso aqui, ó. Porque, na verdade, o que eles fizeram e conseguiram, a habilidade do Espírito Santo, é sintetizar o ensinamento das 3 mensagens angélicas, que era o que a irmã White pregava já há 45 anos, dentro da justiça pela fé. Ou seja, deu uma roupagem brilhante, bem organizada, uma coisa lúcida, de maneira que teve grande poder. Ellen White escreveu perto do fim do ano 1890. Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis, de modo algum estão mortos. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prestes a saltar para a vida e produzir idêntica colheita. Alguns têm fracassado ao distinguir entre ouro puro e o mero brilho. A mensagem da justiça pela fé, que era o ouro puro. Ellen White também disse, quando eu expressei claramente a minha fé, houve muitos que não me compreenderam. E eles disseram que a irmã White havia mudado. Ó, A irmã White tinha sido influenciada por seu filho, Willie White, e pelo pastor Jones. Naturalmente, tal declaração, procedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e tinham sido honrados com a confiança e fé de nosso povo, devia ter alguma influência. Mensagem Escolhidas 3, 173. Eles falaram, a irmã White mudou. A mensagem dele é outra. Sendo que era a mesma mensagem que ela já apresentava há 45 anos e eles não tinham percebido. E aí começaram a acusá-la. Essa aqui foi uma fase crítica do ministério da irmã White. Ela começou a cair em descrédito. Tanto que, leiam depois o volume 1 do 1888. Tiveram momentos que ela se retirou realmente da influência denominacional. Ela estava caindo em descrédito. Porque eles acharam que ela estava saindo pela tangente. Mas depois, com certeza, Deus atuando e ela insistindo, ela voltou a ser novamente, ter voz ativa dentro da denominação. Tornei-me objeto de comentários e críticas, mas nenhum de nossos irmãos veio ter comigo, fazendo perguntas ou procurando alguma explicação de mim. Tentamos muito diligentemente fazer com que todos os nossos irmãos na obra ministerial, que estavam hospedados naquela casa, se reunissem no aposento desocupado para orarmos juntos, mas só conseguimos 2 ou 3 vezes. Eles preferiam ir aos seus quartos e ter suas conversas e orações por si mesmos. Não parecia haver nenhuma oportunidade para desfazer o preconceito que era tão firme e decidido, nenhum ensejo para remover a má compreensão a meu respeito e a respeito do meu filho e de Wagner e John. Vocês conhecem essa história, né? Que eles ficavam planejando e falando mal à noite. E aí ela foi em visão, foi ver por que eles não queriam se reunir com ela para orarem juntos. Estavam lá fomentando o assunto. Ellen White sempre reconheceu que Jones e Wagner tinham cometido abusivos e que precisavam vencer traços de caráter que, às vezes, não correspondiam à mensagem preciosa que pregavam. Impetuosidade,
falta de maturidade. Tudo isso comprometeu a mensagem. É claro que eles tiveram uma parcela de culpa. Eles não foram maduros. Eles tinham uma mensagem madura, mas não foram maduros ao apresentar. Tem a sua grande culpa também. O pastor Wagner tem amado discussões. Isso é irmão White escrevendo. Eu temo que Wagner tem cultivado o mesmo amor. Nós precisamos de uma religião humilde. E Wagner precisa de uma humildade, mansidão. O irmão Jones pode ser uma grande influência para o bem se cultivar constantemente a piedade prática, para que possa ensinar o mesmo ao povo. Ela falando sobre o espírito de Wagner, que era igual ao do pai. Gostava do debate, gostava da conversa calorosa. Em uma carta escrita em 1892 a Will Smith, ela escreveu: Essa é a citação que eu falei. é muito possível que o pastor Jones e Wagner possam ser derrotados pelas tentações do inimigo, mas se isso acontecer, não provaria que eles não haviam tido nenhuma mensagem de Deus, ou que a obra que eles tinham feito era tudo engano. Porque hoje em dia, como se resume a obra de Jones e Wagner, que se escuta em todos os lábios? Não são aqueles que se apostataram? É o que eu sempre ouço quando se fala em Jones e Wagner. Não são aqueles que se apostataram? Mas a irmã White fala, é possível. Eu não sei se Deus já tinha mostrado para ela ou não, deixou no condicional, mas se isso acontecer, condicional, a obra deles não é um engano. Eles tinham uma mensagem. A mensagem deles era a mensagem certa. Dentro de poucos anos, muitos daqueles que se haviam colocado nessa posição perceberam o erro que tinham cometido e fizeram sinceras confissões, embora alguns resistiram obstinadamente. Existiu sim um momento posterior em que esses que estavam envolvidos reconheceram a sua falha. Mas aí, a gente poderia responder isso com a seguinte pergunta: tarde demais, ou o que poderia ter sido? A oportunidade já tinha passado. Agora, tudo bem, o arrependimento foi válido. Claro, o arrependimento é de Deus, é Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas se arrependeram tarde demais, a oportunidade já tinha passado. A obra já tinha sido concluída nos corações, de maneira que o preconceito contra Jones e Wagner alcança os nossos dias. O que eu escuto de mal deles não é brincadeira. Então isso mostra que o mal semeado em Minneapolis ainda vive. Ainda vive. A mensagem que Jones e Wagner pregaram é a mensagem final. Eu quero ler para vocês aqui um texto agora. Diz o seguinte: o tempo de prova está exatamente diante de nós. Ela escreveu isso aqui em 1892. 3 anos e 3 anos e 10 meses, mais ou menos, depois da conferência. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Ela fala, começou na revelação da mensagem da justiça de Cristo. Então, qual que é a mensagem que desencadeia o alto clamor? A justiça de Cristo. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher toda a terra. A mensagem da justiça de Cristo. E quando foi que essa mensagem foi proclamada? O pastor Wagner teve a oportunidade de falar os seus pontos de vista, e apresentou a mensagem da justiça de Cristo. Então ela falou, apresentou a mensagem da justiça de Cristo. O alto clamor da mensagem do terceiro anjo começou na revelação da mensagem da justiça de Cristo. Vocês conectam o texto e vão ver que a justiça de Cristo, na verdade, é a mensagem que vai desencadear o alto clamor. Esta é a mensagem. E nós precisamos retomar essa mensagem, porque é ela que vai desencadear o alto clamor.
Agora uma pergunta eu faço para vocês. Naqueles dias, Satanás sabia disso, como a gente leu aqui, ó. Mensagens Escolhidas, volume 1. Como a gente leu aqui, ó. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo a mensagem que iria iluminar a terra. E pela ação dos nossos próprios irmãos, que eram aqueles líderes, Butler, outros mais, que continuaram depois, pelos nossos próprios irmãos, ela tem sido, em grande medida, conservada, mantida fora do alcance do povo. Então, quem é que estava segurando a mensagem? Claro que não, eu não vou dizer que era intencional, mas quem é que estava segurando a mensagem para não ir até o povo? Os próprios líderes, obreiros evangélicos. Deus tem uma mensagem para o seu povo. E se ela tivesse sido confiada aos líderes, ela nunca teria chegado ao povo. Testemunhos para Ministro 9:1 diz assim: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou preciosa mensagem ao seu povo através de Jones e Wagner. Esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo o nosso Salvador crucificado. A mensagem apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a mensagem da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência aos mandamentos. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo na sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons, transmitido inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem da justiça de Cristo. Esta mensagem deve ser proclamada ao mundo. Esta é a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento abundante do Espírito Santo, sem medida. A mensagem da justiça pela fé, que foi proclamada naqueles dias. Esta é a mensagem que se tornará em um alto clamor, está escrito aqui. E tem sido mantida longe do povo, até hoje. Não tem sido mantida longe? Por quê? Porque se não tem sido, por que tem sido mantida? Porque não está aqui. Porque ela não caiu. O passado decifra o futuro. Meus irmãos, hoje não precisa ser muito expert em teologia para descobrir que quando você apresenta uma mensagem ao povo, como diz aqui, vou ler a palavra do texto, como diz aqui, a justiça de Cristo que deve ser manifesta em obediência à lei de Deus. Não precisa ser muito expert para poder saber que a pessoa vai ter problemas. Ou, por exemplo, quando você apresenta a mensagem da justiça pela fé, como está aqui, quando trazemos essa mensagem aqui, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo ter poder para justificar o pecador, homem algum poderá cobrir a sua alma com a justiça de Cristo, enquanto comete um só pecado conhecido, ou negligencia qualquer dever conhecido. Deus requer a completa entrega do coração, antes que possa ter lugar a justificação. E para que o homem conserve esta justificação, ele tem que permanecer em contínua obediência. Quando você prega essa mensagem, volume 3, 366, quando você prega essa mensagem, você não é bem visto, porque você vai ser chamado de perfeccionista. Você vai ser chamado de alarmista. Quando você diz que Jesus quer nos dar uma vitória completa, nos tirar da escravidão do pecado, nós não somos aceitos. Na verdade, somos rejeitados. Isso foi o que aconteceu com Jones e com Wagner. Foram rejeitados por quê? Porque a mensagem ia de encontro à ideia predominante. A mensagem movia o membro da cadeira. Olha, você tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que você está, não vai ter salvação. A mensagem, muitas vezes, é aquela que Jesus fala no livro de Jeremias,
que cura-se a ferida superficialmente. Cura superficialmente a ferida, não diz lá em Jeremias 6? Curam superficialmente a ferida do meu povo. E quando vem a mensagem, Jeremias 7,4, quando vem a mensagem de repreensão, templo do Senhor, Jeremias, templo do Senhor, aqui é o templo do Senhor, que não vai acontecer nada não. A mensagem de Jeremias chamava o povo a se mover, vocês têm que fazer algo por vocês. A fornicação, adultério, fofoca, desobediência à lei de Deus, todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos vencer. O maior discurso de Cristo, na página 114, diz assim: o perdão de Deus não é um ato judicial pelo qual Ele perdoa o pecador, não é somente o perdão, mas libertação do pecado. É libertação. A nossa mensagem, meus irmãos, sempre foi uma mensagem singular, porque ela nunca foi uma mensagem de farmácia, onde se vende remédio para remediar. A nossa mensagem sempre foi uma mensagem de cura, de libertação. Uma mensagem plena, vigorosa, que nos dá seiva o suficiente para termos uma vitória completa. Deus deseja que alcancemos isso. Por isso que a mensagem da justiça pela fé não tem sido aceita. Pois o dia que ela for plenamente aceita, então Ele poderá voltar para reclamá-los como seus. Se Jesus ainda não voltou para nos reclamar, é porque estamos deixando a desejar. É porque ainda não estamos vivendo a altura da mensagem que há de encher esse mundo em um alto clamor. E talvez sejamos convidados a caminhar mais alguns anos nesse deserto. No congresso passado eu falei uma frase que uma irmã não gostou. Eu desejo que Jesus volte na minha geração. Mas eu digo para vocês, se nós não fizermos alguma coisa, Ele não vai voltar na nossa geração. Ele não vai voltar na próxima geração e nem na outra. Porque Ele depende de quem? Ele depende de nós estarmos habilitados. Jesus hoje está fazendo o quê? Depois de ter recebido o reino, Ele não está buscando súditos. Se Ele não consegue súditos, que reino é esse sem súdito? Não. Nós precisamos nos tornar súditos do Rei Celestial. E é por isso que nós não podemos nos fiar na palavra do homem. Os homens do passado erraram, são falíveis. Os homens hoje também podem errar. Eu posso errar. Por isso que vocês têm que conferir tudo com a palavra. E por isso também que tudo que eu falo, eu gosto de mostrar na palavra, porque é o que está escrito. Não é o que eu estou dizendo. Está aqui, ó. Página 235, página 234, página 235 que diz que a chuva serôdia ia cair, não caiu. Página 366 que diz que para permanecermos justificados, a gente tem que permanecer em perfeita obediência à lei de Deus. Se alguém chega e diz que eu não posso obedecer à lei de Deus, ele precisa provar isso pelo assim diz o Senhor, que não podemos obedecer à lei de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, pegar os livros. Está aqui, ó. Vamos pegar os livros. Não vamos crer em tudo que nos é dito, porque os anos passam e assim como as estações sucedem uma a outra, onde o verão vai ser sucedido por um inverno, contraste, nós corremos o risco de abraçar coisas que não estão endossadas pelo Espírito de Profecia e nem a Bíblia. Conjecturas humanas. Nós podemos ficar com o assim diz o Senhor, com o que está escrito. E aí eu tenho certeza que nós não vamos errar. Afinal, nós não precisamos errar. A mensagem está toda aí. Que Deus nos ajude a perscrutar cada vez mais fundo essa mensagem. E assim podemos dar o alto clamor e sairmos logo desse mundo.